TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Araxá vai sediar congresso da magistratura e do Ministério Público para o meio ambiente. O principal objetivo é verificar exatamente quais são as novas ferramentas, os novos instrumentos. Vans utilizadas no transporte escolar passam por vistoria para a segurança dos estudantes. São vidas e muita responsabilidade, né? E campanha de vacinação antirrábica começa na zona rural. São 3.022 animais previstos para serem vacinados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O Jornal Sintonia está no ar e você pode acompanhar também essa edição via online, acessando o nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 foi aprovada na reunião dessa semana no Legislativo. A lei tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e dar seguridade social e de investimento ao poder público municipal, sintonizando as diretrizes com a lei orçamentária anual e os objetivos e metas da administração, estabelecidas no plano plurianual. Ao todo, foram apresentadas 26 emendas, destas 17 pela comissão e outras 9 pelos vereadores. 11 foram aprovadas e 15 foram reprovadas pelo colegiado. Portanto, a LDO, com 11 emendas, foi aprovada por 13 votos a 0. Os trabalhos duraram cerca de 3 meses. O parecer final da comissão entregue na última reunião finalizou o processo que seguiu para análise geral do parlamento. O projeto da LDO foi enviado do Executivo para a Casa Legislativa. A população deu sugestões através dos vereadores, os vereadores passam as sugestões para essa comissão e as emendas foram apresentadas hoje. Tem que ter um consenso para a votação de receber ou não as emendas, né? E o projeto depois é votado com aquelas emendas que são aprovadas. Então as emendas têm que ser conhecidas pelos vereadores, discutidas, né? E depois vão ser aprovadas ou reprovadas. E as aprovadas acompanham o projeto original que vem do Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve compreender, além das metas fiscais, as regras e disposições gerais sobre a dívida pública de Araxá, despesas com pessoal e a legislação tributária. O presidente suspendeu a reunião, né? Nós tivemos uma conversa, chegamos no consenso com algumas emendas e outras não. Aí colocamos para votar, eu acho que o pessoal se sensibilizou com relação a esse projeto de suma importância, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias da nossa cidade. E, graças a Deus, ocorreu tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo. Faz parte da questão da democracia, né? Os vereadores se reuniram, ouviram ambas as partes, que era a favor, que era contra, foi tudo votado aqui. Eu espero que tenha sido um resultado positivo, principalmente para a população de Araxá. A gente fica feliz de poder aprovar uma lei tão importante para o nosso município, né, que é a LDO. A lei de diretriz aí, ela está bastante bacana, né, no meu entendimento, e as emendas que foram aprovadas com certeza vai somar muito mais ainda para atender a reivindicação da nossa comunidade. Para o vereador Carlos Roberto Rosa, presidente do Legislativo, a avaliação da votação é positiva no ponto de vista de debate de opiniões e da atuação dos parlamentares. Foi um trabalho grande da comissão, praticamente 3 meses, né, de debate, de discussão do projeto. Foram apresentadas 26 emendas. Houve uma discussão muito grande em cima dessas emendas. Além disso, tinha uma proposição de alterar a forma de votação também, mas está aprovado o LDO,
né, para o ano que vem e com isso dá condições do prefeito agora em seguida encaminhar o orçamento aqui para a Casa Legislativa. A lei agora segue para o Executivo, onde será sancionada. Esse documento agora segue para publicação, né, para sanção do prefeito no Poder Executivo e através desse documento vai dar origem à peça orçamentária que vai vir para essa casa provavelmente no início de setembro e para ser votada até o final do ano, que é o orçamento para o ano de 2020. A Astran, Assessoria Municipal de Trânsito e Transporte, está vistoriando vans do transporte escolar, do perímetro urbano e zona rural. A revisão é uma exigência legal que reforça a segurança para os alunos e o procedimento é realizado a cada 6 meses. São verificados equipamentos obrigatórios, conforto e higiene dos veículos, numa lista de 40 itens que inclui também funcionamento do sistema de iluminação, como setas, faróis e luz de freio, e condições dos pneus, tudo para prevenir acidentes. Os agentes da Assessoria de Trânsito e Transporte saem com as vans para averiguar ainda velocímetros e tacógrafos. O Washington Alves da Silva trabalha há 6 anos no setor e passou na vistoria para continuar transportando crianças. São vidas e muita responsabilidade, né? Então acho muito importante e válido o que eles estão fazendo aí. Outro objetivo é combater o serviço irregular. Caso de pessoal que roda clandestino, né? Então fica de olho, que sempre que tem a licença no vidro ali pregada, então o pessoal fica de olho aí, porque tem muito, né? Então a gente rodando certinho não tem perigo. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor instaurou processos administrativos contra instituições bancárias por práticas abusivas em empréstimos consignados para idosos. Rafael Pereira da Silva acabou comprometendo o que recebe da aposentadoria por causa dos empréstimos consignados sem controle. Vai correndo atrás, vai fazendo outros empréstimos, aí você vai endividando cada vez mais. Você pega um, paga o outro, acha que está levando vantagem, está endividando cada vez mais. E hoje sobra pouco dinheiro para outras despesas fixas. No final das contas fica endividado. Por causa de situações como essa que atinge milhares de aposentados no país, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor instaurou processos administrativos contra bancos e financeiras com a alegação de indícios de práticas abusivas, exposição indevida de dados pessoais, de ligações telefônicas para idosos, aposentados e pensionistas, relacionada a esse tipo de oferta de crédito, além de suspeita de exploração da hipervulnerabilidade do idoso. Com todos estes riscos que levam ao chamado superendividamento, o aposentado Mozart Sebastião Paulino recorreu ao consignado no valor de R$ 8.000 para pequenas reformas na casa dele, mas depois de muitos cuidados. E a gente tem que controlar, né, sobre o salário que a gente ganha, né? Fazer uma contabilidade direitinho, pôr tudo na ponta da caneta para depois fazer o empréstimo. Veja como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será com formação de nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima 14 graus. No próximo bloco, personalidades do cenário jurídico nacional e do meio ambiente participam de congresso em Araxá e o início da campanha de vacinação antirrábica. Voltamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Araxá vai receber o 3º Congresso Brasileiro com o tema Proteção Ambiental, a missão garantidora do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mais de 300 personalidades do cenário jurídico nacional e do meio ambiente
participam da iniciativa. O evento será realizado no Grande Hotel entre os dias 7 e 9 de agosto, com as presenças do governador Romeu Zema e lideranças do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Ministério Público. O papel do sistema da justiça na proteção ambiental, os retrocessos socioambientais na visão do judiciário e a mídia e crimes contra o patrimônio cultural brasileiro. O principal objetivo é verificar exatamente quais são as novas ferramentas, os novos instrumentos, inclusive um tema hoje que é a tendência da justiça daqui para frente, que é a questão da autocomposição, a conciliação no âmbito do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Os desastres ambientais, como as tragédias de Mariana e Brumadinho, também serão discutidos. A nova matéria, o direito dos desastres, e nós temos, em Minas Gerais, dois grandes desastres, duas grandes tragédias, inclusive humana, e os juízes do caso, os promotores do caso, estarão aqui demonstrando a dimensão do que aconteceu em Minas Gerais e também o que está sendo feito, quais são as perspectivas e como prevenir daqui para frente. É a terceira vez que Araxá cedia ao Congresso. Inclusive, em 2003, houve o lançamento da Carta de Araxá, a Carta Jurídica, que ficou famosa no Brasil inteiro e ajudou a modificar, sobretudo, o Poder Judiciário de Minas, inclusive, que antes era muito refratário às ações ambientais. Um outro momento, né, talvez até um momento mais difícil, a gente poder reciclar, poder desenvolver, trabalhar novas ferramentas, novas ideias, novas teses a respeito da proteção do meio ambiente. Então é importante que isso aconteça de novo em Araxá para nós. Você aí em casa gosta de flores, é apaixonado por orquídeas? A repórter Natália Fernandes tem um recado para você. Bom, por aqui a movimentação já está a todo vapor na preparação desta feira, que acontece nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho. O horário das 9 às 19 horas. O único horário diferente vai ser mesmo no domingo, no dia 28, onde a feira começa às 9 horas e termina às 15 horas. Serão aproximadamente 5.000 plantas, de 200 espécies diferentes. Quem está promovendo esta feira de orquídeas é a Associação Círculo Orquidófilo do Planalto de Araxá. Vale a pena conferir. Obrigado, Natália. Começa na próxima semana a campanha de vacinação antirrábica. A previsão é de que 3.200 animais sejam imunizados. Cães e gatos serão vacinados no cronograma da campanha de vacinação antirrábica na zona rural, entre os dias 29 de julho e 9 de agosto. São 3.022 animais previstos para serem vacinados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, percorrendo todas as fazendas, sítios, chácaras e ranchos que estão situados no município. A ação será inicialmente com 4 veículos que seguirão para a região de Uberaba até na divisa das estradas com sentido Berlândia e Franca e outras localidades, como no Trevo de Patos de Minas e no Córrego do Sal. Depois de finalizar as primeiras propriedades, vão para as fazendas para a rodovia de Patos, Estrada de Belo Horizonte e Mourão Rachado. A raiva é uma doença fatal causada por um vírus que acomete todos os mamíferos, tais como os cães, gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos e também o homem. A doença é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. A vacinação anualmente do cão e gato é de suma importância e contribui para que o animal não seja atingido com a doença. Acompanhe como ficou a cotação do dólar nesta quarta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada em R$ 3,76. Em instantes, queimadas tomam proporções que preocupam o Corpo de Bombeiros da cidade. E araxaenses se preparam para o Festival de Queijo Minas Artesanal. Daqui a pouco. Alô Araxá! Chegou o Araxá da Sorte para mudar a sua vida! Adquirindo seu certificado de contribuição, você concorre a um show de prêmios e ajuda a Associação do Câncer de Araxá. E no primeiro sorteio tem
uma moto Honda novinha pra você. E mais, R$500 no primeiro prêmio, R$500 no segundo e uma moto Honda 0 km no terceiro. E 30 giros da sorte de R$100. Nosso primeiro programa é dia 4 de agosto, ao vivo pela TV Sintonia Canal 3.1, também pelo site arachadasorte.com.br e pela fanpage do Facebook. Araxá da Sorte, realizando sonhos. O Corpo de Bombeiros lutou contra um incêndio próximo à Avenida Ítalo Rossi. Em instantes, as chamas tomaram grandes proporções. Com o vento, o fogo se espalhou por quase toda a área. O trabalho intensivo dos bombeiros durante 1 hora foi justamente para impedir que o incêndio se alastrasse ainda mais. Foi necessário a utilização de mangueira d'água e até mesmo dos abafadores. De acordo com os militares que atuaram na ocorrência, o fogo só foi controlado após muito trabalho. Foi acionado pela população, tendo em vista a fumaça, a grande quantidade de fumaça, né, sobre a via. E aí a guarnição, chegando ao local, viu que se tratava da vegetação bem seca, né, e o vento estava bem forte e dificultou um pouco o combate. Mas com a utilização de água e abafador, a gente conseguiu controlar e extinguir o incêndio. O local onde se propagou o fogo poderia ocasionar vítimas justamente por estar próximo às vias, tornando a visibilidade dos motoristas prejudicada. Dificulta o tráfego, por isso a gente orienta também as pessoas a evitarem jogar guimba de cigarro próximo à vegetação seca. Nesse período, o número de ocorrências de incêndio e vegetação aumenta assim drasticamente. Cenas como estas estão cada vez mais frequentes. A Companhia do Corpo de Bombeiros em Araxá recebe, em média, neste período, cerca de 5 chamadas referentes a focos de incêndio, na maioria deles em locais com vegetação. O alerta é justamente quanto aos riscos impostos pelo incêndio, que muitas vezes é intencional. E na maioria das vezes os incêndios nessa época são causados pelo homem, ou imprudência ou criminoso. Então é o que a gente orienta, evitar acúmulo de lixo também em lotes vagos, para não ter tanto incêndio nessa época. Condutores de veículos podem responder processo na Justiça por hospedarem pontos de infrações no trânsito na carteira de motorista. Em Araxá, mais de 300 pessoas respondem processos administrativos porque ultrapassaram os 20 pontos no prontuário da carteira de motorista. Mas condutores que somaram 50 pontos ou mais, acumulados em 12 meses, podem ser alvos de investigação com suspeita do crime de hospedagem de infrações no documento. Normalmente, quando existe uma infração de trânsito, o condutor recebe uma autuação e ali ele tem a oportunidade de fazer a indicação do condutor. Alguns desses condutores, a gente tem conhecimento, né? Eles fazem a indicação de um condutor fraudulento, que não foi aquele condutor que realizou a infração, de modo a reduzir o número de pontos no seu prontuário e evitar o processo administrativo. Em Minas Gerais, são mais de 3 milhões de motoristas registrados no Detran. E cada desrespeito às normas do Código de Trânsito são computados os seguintes números de pontos na CNH. Infração leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos e gravíssima, 7 pontos. Além disso, existem as multas chamadas autossuspensivas, que levam o condutor diretamente ao processo de suspensão da carteira, como é o caso de dirigir embriagado. E quem assume erros no trânsito de outra pessoa vai responder na Justiça por falsidade ideológica. O indivíduo que comete esse tipo de crime, ele está inserindo uma informação falsa. Aquela pessoa que concorda, porque ela tem que assinar também, incide no mesmo crime, um crime de falsidade ideológica, a pena de 1 a 5 anos de reclusão, além das consequências relacionadas ao prontuário, a questões administrativas. Ou seja, esse comportamento de você indicar falsamente um outro motorista como sendo o condutor, indica a ocorrência de um crime contra a fé pública. Mineiros se preparam para o Festival do Queijo Minas Artesanal. A repórter Natália Fernandes conversou com o presidente da Associação do Setor em Araxá e região.
A qualidade do queijo mineiro já foi reconhecida em diversos festivais. A iguaria tem agradado o público de todo o país, além de ganhar ainda mais destaque no âmbito internacional. A Associação do Queijo Artesanal de Araxá contempla também 11 cidades. De acordo com o presidente, 160 produtores foram identificados, mas a maior parte ainda aguarda pela legalização, um dos principais objetivos da nova diretoria da associação. O que a gente pretende é fortalecer bem a associação para que, com uma associação forte, a gente possa divulgar bem o nosso produto, que é um produto bom, é um produto de qualidade, é um ouro que tem em Minas que precisa ser divulgado com os devidos cuidados que tem. E o nosso objetivo maior, além de fortalecer a associação, é tirar os produtores que estão na clandestinidade para a legalidade. Então, nós estamos junto com a Emater, com o IMA, com o SEBRAE, em um projeto conjunto para que traga o maior número possível de produtores para esse mundo legal e que eles consigam vender os produtos deles por preços justos. 16 produtores estão cadastrados de forma legal. Parte deles irão representar a região em Belo Horizonte. A Quimara participa, ela tem um stand dela lá, e são 7 produtores da região de Araxá, não é só Araxá, da região de Araxá, que é composto por 11 municípios, e ela vai participar com 7 produtores, inclusive com os produtores daqui que tiveram ganhar as medalhas em Tours na França. O queijo Minas artesanal está entre os melhores do mundo. No último mundial realizado na França, 51 medalhas vieram para o estado. O processo de preparo do queijo tradicional é passado de geração em geração e qualidade comprovada dos produtos, que atraem ainda mais o paladar dos jurados. Todos os olhares estarão voltados para a cidade no mês que vem, pois é a primeira vez que o Brasil recebe o concurso mundial de queijo artesanal, que acontecerá aqui em Araxá, entre os dias 8 e 11 de agosto. Para os produtores de Araxá, a expectativa é grande e tudo indica que, mais uma vez, o estado pode ser referencial no quesito queijo artesanal. A decisão de fazer esse Mundial do Queijo em Araxá foi em função da quantidade de queijos que foram premiados, queijos brasileiros e de Minas Gerais, principalmente, que foram premiados na França. Isso chamou a atenção do mundo, e chamou a atenção das autoridades e fez com que o queijo mineiro fosse realmente valorizado. A gente espera que seja um marco esse Mundial do Queijo aqui, o antes e o depois do Mundial. Que depois do Mundial a gente consiga trazer mais gente, mais produtores para a legalidade, dar uma boa visibilidade ao produto, alcançar a nível nacional já com a aprovação do selo Arte aí, você já começa a poder vender o produto a nível nacional e nós temos que lutar para o nível internacional também. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br e no JS Meio Dia desta quinta-feira com Paloma Gabriela. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos.